E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, então, de teoria e pesquisa em opinião pública. Essa aula vai ser um pouquinho mais teórica, mais densa, tá? Então a gente vai trabalhar com alguns conceitos um pouco mais profundos em relação ao que a gente tem visto. A gente falou nas últimas aulas da opinião pública relacionada à comunicação nos jornais impressos, no rádio, no cinema e agora em TV e internet. Então a gente vai ter que dar meio que uma, não acelerada, mas conceituar algumas coisas que vocês já sabem, mas que a gente precisa definir em definitivo, definir de uma vez por todas, vamos dizer assim, em relação à opinião pública e os veículos de comunicação, tá? Em relação à televisão, primeiro, enquanto as demais técnicas de comunicação de massa, e aí a gente vai colocar o rádio, a TV, o jornal impresso, as revistas e etc., dirigem-se ao público em geral e dentro dele a cada indivíduo, o rádio é ouvido individualmente, a revista é lida por uma pessoa, o jornal é lido por uma pessoa, a TV introduz-se dentro da família, integra-se a ela, passa a fazer parte dos rituais familiares. É ou não é, pessoal? Eu sou de uma geração, por exemplo, em que a gente só saía de casa quando desligava a televisão. Você desligava a televisão e aí você saía de casa, trancava a porta da casa. Quando você entrava na casa, a primeira coisa que você fazia era ligar a televisão. E até hoje isso está tão introjetado dentro de mim, dentro dos meus da criação dos meus irmãos ou das pessoas da minha geração, que a gente às vezes está dentro de um ambiente que tem uma televisão, você liga a televisão instintivamente, ou deixa no mudo, ou deixa lá e vai fazer outra coisa. Só para você ter a sensação de que está tendo algum movimento naquela sala. É algo assim, surreal explicar para vocês. Talvez as gerações mais futuras, as gerações mais recentes, a geração de vocês, por exemplo, não tenham essa relação com a televisão, tenham essa relação com o celular. Que vocês criam uma dependência do celular a ponto de ser uma extensão da sua própria mão, como diria o McLuhan, né? Você vai para todo lugar com o celular na mão. A televisão a gente não podia fazer isso, mas a gente tinha uma sensação de que a televisão estava no seio da família. Ou seja, ela era a central de tudo que acontecia dentro do âmbito familiar, tá legal? Bom, a televisão então faz com que a informação do mundo exterior seja recebida como surgindo no interior do grupo primário. Daí seu papel privilegiado, sua aceitação. Ela coloca a informação dentro desse núcleo familiar. E aí a gente acaba aceitando que aquela informação está correta, porque está dentro da televisão. Além de seu aspecto da participação familiar, a TV apresenta outra vantagem sobre os demais meios de comunicação de massa, os MCM, né? Torna o espectador testemunha. Quando eu assisto a televisão, eu vejo os fatos. O jornal me conta os fatos e me coloca uma foto ali, para eu olhar aquela imagem. Mas a televisão me dá como uma visão de testemunha. Quando eu vejo uma imagem de uma câmera escondida, uma câmera de segurança, por exemplo, um acidente acontecendo, é como se eu estivesse testemunhando aquele acidente. É uma relação muito grande que acontece que aconteceu por algumas gerações humanas e que agora pode estar mudando um pouco por conta da internet, como a gente acabou de falar. Por isso que eu deixei hoje para falar sobre televisão e internet. E aí a frase que a gente mais considera danosa: vi ontem na televisão. E se você viu ontem na televisão, o argumento já está fechado. É um argumento que hoje estabelece, sem possibilidade de dúvida, o critério da veracidade de um fato. Se passou na televisão, é porque é verdade, é porque aquilo aconteceu. Se a televisão deu destaque, aquilo vai ser pauta no dia seguinte. Da minha opinião pública, da minha opinião em geral, vai direcionar, vai colocar a opinião dela na minha boca? Não, mas vai me nortear. Vai me fazer ter argumentos para discutir com a pessoa que se manifestar contrariamente a mim. Veja como é interessante. E como são distribuídos os programas de televisão? A diversão, em geral, é que toma conta. Né? Os programas de entretenimento é que tomam conta de uma maneira geral. A informação pura e simples, ela acaba sendo minoria. E hoje em dia, sejamos francos, no estado de pandemia que nós estamos passando, ou pelo qual nós já passamos, e continuamos ainda lutando com os reflexos dele, fala a verdade, a informação noticiosa, jornalística, parece que ela é muito nociva, até para que a gente consiga viver em paz.
Então, de uma maneira geral, está acontecendo um outro tipo de fenômeno, um fenômeno até meio que ruim. As pessoas não estão mais querendo saber da informação pura e simples, elas querem saber só do entretenimento. Elas desligam o jornal, elas mudam de canal na hora do jornal por conta do conteúdo que é colocado ali. Em países onde as emissões de televisão pertencem ao setor privado, dependendo dos patrocinadores, a proporção de diversão é muito superior. E aí você vai encontrar uma programação vasta de filmes, de desenhos, de esportes, de reality shows, menos de informação pura e simples com algum tipo de objetivo para a educação. É sempre alguma coisa que vai levar você ao entretenimento de maneira geral, certo? Isso é uma condição dos países onde a televisão acaba sendo totalmente com fulcro capitalista. Quando eu ainda tenho algum tipo de emissora de televisão com viés estatal, há um equilíbrio disso, porque há uma produção de material cultural com uma certa frequência, certo? O aspecto que a gente quer destacar agora com essas aulas na TV é fazer a sua inserção dentro da elaboração de fantasias do indivíduo. Nesse ponto de vista, as três categorias, a diversão, a informação e a educação, colocam-se no mesmo plano. A gente deveria, de uma certa forma, elaborar bem que você deveria ter uma dosagem desses três conteúdos, mas hoje não é isso que está acontecendo. Existe uma espécie de balança torta. Os poderes de fantasia estão muito fortes. A televisão move-se no terreno dos mitos. As personagens míticas podem ser reais ou irreais, pouco importa. Utiliza-se dos mitos que já existem. Reforça esses mitos, desenvolve esses mitos de acordo com os temas oferecidos pelas representações coletivas. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu tenho uma projeção de uma espécie o tempo todo de jornada do herói. Eu tenho um grande mito, eu tenho uma reprodução daquilo que faz com que eu assista para me espelhar e não para refletir sobre os problemas inerentes àquilo. Quando eu assisto um filme, dependendo do teor do filme, aquilo me sensibiliza de tal forma que eu me vejo dentro daquela situação do filme. Ou que eu me utilize daquela situação a ponto de eu consumir aquilo como sendo uma certa verdade absoluta. É o problema do mito. É eu criar uma projeção daquilo que eu gostaria de ser e não daquilo que efetivamente eu sou. Isso é um pouco filosófico, tá? Mas infelizmente isso está presente. As coletividades hoje em dia, ou seja, os movimentos sociais, precisam de ver nas televisões suas representações acontecendo ali. Por quê? Porque eu olho aquilo e eu tenho um grau de mitificação em torno daquilo que me faz fugir do lugar comum, fugir da mesmice, fugir daquilo que é muito diário, fugir daquilo que é muito duro na minha realidade social. Eu vejo a televisão para fugir do meu real. E, basicamente é isso que acontece hoje em dia dentro dos meios de comunicação, principalmente da televisão. Tanto através dos noticiários, publicidades e até do entretenimento, a televisão está atingindo a opinião pública, impondo temas para discussão e ou omitindo-os. Eu tiro esses mitos de contexto e coloco aquilo que eu quero, ou eu crio esses mitos para que aquilo seja discutido na sociedade. Eu posso, de novo, controlar a opinião pública? Não, é impossível controlar a opinião pública, mas eu posso pautar a opinião pública. Eu posso tirar esses temas da discussão. E aí essa imagem do povo eu acho incrível. É como se fossem os tentáculos perigosos de um grande monstro que vão envolver a televisão e estão envolvendo a quem assiste, né? Vale atentar ao fato de que essa informação massa midiática, ou seja, de mídia de massa, já há muito transbordou-se da esfera propriamente jornalística e tem invadido outros territórios. Sim, essa informação, essa forma de ver a informação não está somente hoje nos jornais. Está dentro, por exemplo, dos livros, está dentro das adaptações literárias de cinema para televisão, está dentro das histórias em quadrinho, está dentro, por exemplo, dos mangás, dos animes. Essa relação entre a informação e o entretenimento, ou a gente vai chamar de infotenimento, né? Já estão, de uma maneira geral, fazendo com que eu tenha uma espécie de pauta de opinião pública o tempo todo constante, por conta daquilo que eu vejo, que eu assisto, que eu leio. Esse é o grande problema, então, de quando eu tenho um acesso muito fácil aos meios de comunicação.
Embora seja a televisão um importante veículo de informação, é o entretenimento que dita o conteúdo na maior parte do tempo. E pode-se observar o fenômeno de as pessoas buscarem na programação ficcional, eu já falei disso agora há pouquinho, constantemente, um descanso da realidade, na realidade refletida na televisão. O maior exemplo disso são as novelas. Elas continuam com uma audiência gigante, em qual canal que seja que elas passem, sendo novelas de época, novelas atuais, novelas que vão com a temática bíblica. Qualquer tipo de novela faz com que eu fuja um pouco do meu dia a dia. Por mais que algumas dessas novelas, mais recentemente, queiram colocar pautas de costumes em discussão dentro do ambiente delas. Talvez como uma espécie de pauta de agendamento de informações, poderia ser assim visto? Poderia. Mas há uma outra interpretação que é dada. Existe às vezes um outro tipo de fenômeno de comunicação, ou um outro tipo de veículo de comunicação que faz isso com muito mais precisão, que é a internet. A conceituação da internet como meio de comunicação de massa ainda é questionável dentro da academia, tá? Não se tem um consenso muito grande nisso. A gente sabe que a internet é um grande veículo de comunicação, mas talvez não do veículo de comunicação de massa. Ainda mais porque ela demanda de algumas outras coisas que não estão de tão fácil acesso à população. Internet de alta velocidade, que vai fazer com que você tenha mais acesso ou menos acesso a algum tipo de informação com mais ou menos precisão, a questão da qualidade, etc, etc. Ainda há um processo, há uma discussão do papel da internet num processo de informação e opinião que ainda está sendo desenvolvido dentro do pensamento. Um dos pensadores disso, que é o professor Antônio Fausto Neto, publicou em 2006 um trabalho, inclusive, no Intercom, famoso, inclusive, e que ele faz uma diferenciação entre a sociedade dos meios e a sociedade da mediatização. E essa definição dele ficou muito clara para mim. Na sociedade dos meios, esses estariam a serviço de uma organização da interação entre os campos, sobre o qual teriam uma autonomia relativa. Então veja, eu dentro dos meios de comunicação, a internet como sendo uma espécie de veículo de comunicação que está dentro do meio de comunicação, ele proporciona um sentido de interatividade, certo? E que daria para, de uma certa forma, a impressão de uma autonomia relativa em relação àquilo que eu estou vendo. Se eu reajo a um programa de televisão, eu vou reagir para quem? Hoje não. Eu entro na internet e eu faço o meu comentário. Se eu vou criticar o Big Brother, antigamente eu não tinha por onde extravasar a minha raiva. Hoje eu entro e faço uma postagem dentro da minha rede social e xingo contra o Big Brother. Não é? Não é assim que se desenvolvem essas discussões? Então veja, a sociedade, na sociedade dos meios, esses estariam a serviço de uma organização da interação. Os meios serviriam como uma espécie de organização da interatividade das pessoas. Entre os campos sobre o qual teria uma espécie de autonomia. Dava uma autonomia para as pessoas reagirem àquilo que os meios de comunicação estão dizendo para mim, certo? Na sociedade da mediatização, as mídias perdem essa função de auxiliaridade e passam a se constituir uma referência no modo de ser da própria sociedade e dos seus processos de interação. Ou seja, na sociedade de mediatização, as mídias em geral, TVs, rádio, jornal impresso, eles vão perder essa função auxiliar. Eles vão ser, na verdade, aquilo que é o objeto de discussão. É meio complexo, eu estou tentando traduzir para vocês, mas é como se a gente, em tradução, traduzindo em miúdos, é como se eu não tivesse o mesmo grau de interação que eu tenho através da internet com os meios do que com os meios comuns, certo? Então, numa sociedade midiática, eu só vou ver a mídia, não vou discuti-la. Numa sociedade de mediatização, numa sociedade em que eu estou vendo os meios de comunicação de massa como uma forma de independência, eu ponho minha opinião ali dentro. Então, a minha opinião vai sair de acordo do que eu vejo do programa de televisão para dentro do ambiente da rede social. É lá na rede social que eu coloco a minha opinião. Eu não tenho como mandar minha opinião diretamente para o veículo de comunicação de massa. Mas o veículo de comunicação de massa vê a minha opinião. Ele lê a minha opinião através da minha rede social. Fecha o ciclo. Ficou claro? Qualquer um
com as novas tecnologias, pode ser fonte e divulgar uma informação por conta própria, para qualquer pessoa interessada em acessar, que pode repassar a informação em um processo de expansão de alcance proporcional ao interesse que a mensagem é capaz de despertar. Isso a gente sabe. Qualquer um que tem uma nova tecnologia na mão, que tem um celular na mão, pode ele acabar virar uma fonte de informação por conta própria. Em compensação, assim, a mediação do conteúdo, ou seja, quem está no meio mediando o conteúdo, acontece de acordo com os meios e os sujeitos envolvidos. E a influência da mídia se dá na expansão e movimentação desses novos sujeitos sociais. Ou seja, eu estou influenciando as pessoas porque eu estou utilizando os meios de comunicação que a rede social está me disponibilizando. E é aí que surge o princípio básico do que a gente vai chamar de influencers, os influenciadores digitais. Eles são as ferramentas de mediação. Eles recebem, inclusive, para falar bem de um produto para um público cativo que não teria espaço jamais numa televisão aberta. Uma televisão aberta, um canal aberto de televisão, jamais abriria a possibilidade para uma única pessoa falar bem de um produto. Ela falaria bem de um produto como um todo, certo? É assim que a propaganda acontece. No influencer digital, essa expansão e movimentação desses sujeitos sociais acontece por conta da influência que eles exercem na cabeça das pessoas. A lógica da mediatização vai sendo então imposta pela tendência à virtualização das relações humanas, que implica novas formas de relacionamento dos indivíduos com a informação e com a multiplicidade de canais ofertados na sociedade contemporânea para acesso a esses conteúdos. Aqui está meio claro, né? A lógica dessa mediatização vai sendo imposta pelas próprias pessoas, pelos próprios criadores de conteúdo, que tendem a virtualizar quase tudo, tendem a transformar a sua vida numa espécie de emissora de televisão o tempo todo, criando stories, criando postagens, falando o tempo todo do que estão fazendo. Só que há uma demanda, porque existe uma pessoa que está ali vendo, e não só ela, outras pessoas que vão se relacionar com aquela pessoa e que vão atender às opiniões, inclusive, que podem ser professadas por aquela pessoa. Olha o tamanho do problema. Evidentemente que essa facilidade favorece a geração de ruídos na comunicação. E mesmo no meio digital, fontes tradicionais, como jornais, ainda ocupam um lugar central nessa troca de informações, na proporção de sua confiabilidade como fonte. Os veículos de comunicação tradicionais ainda mantêm um certo nível de credibilidade, até mesmo nas redes sociais. E é por conta da existência deles, por exemplo, que a gente vai pesquisar se uma informação é verdadeira ou não nas redes sociais. Se a opinião sua é formada, de uma certa forma, num nível de credibilidade para questionar as fake news, é porque existem veículos de comunicação críveis o suficiente para te dizer se aquela informação é verdade ou mentira. Se eu for depender somente da informação de um influencer, eu estou correndo o risco de acreditar muito numa única versão daquela única pessoa. Então há um nível de credibilidade que tem que ser levado em consideração aí e que a internet nos facilita dessa maneira, né? Porém, o processo de mediatização do campo social vai aos poucos atingindo as mídias tradicionais. As mídias tradicionais vão migrando sem querer para esse processo de mediatização. As emissoras de televisão vão criando redes sociais, vão criando canais de comunicação virtual com esse telespectador, os jornais também, as rádios também, canais aqui no YouTube que vão sendo criados para que as pessoas reajam àquilo a partir da influência exercida pelas novas tecnologias. As inovações digitais possibilitaram a expansão e gradual adaptação das mídias clássicas, como rádio e jornal impresso, a esse novo paradigma. Quanto mais eu tive, então, a ascensão desses meios digitais, mais eu tive esses meios antigos e clássicos aderindo a eles, certo? Para que tudo seja focado num único objetivo: passar a informação para o maior número de pessoas possível dentro do meu meio de comunicação, gerando uma espécie de opinião pública. Caminhando para o final, a mídia pode, por exemplo, estar em qualquer lugar, nos olhos de qualquer indivíduo, com uma máquina na mão que, com as novas tecnologias, tem a possibilidade de divulgar seu depoimento visual para qualquer um, para qualquer jornal, e por consequência, qualquer pessoa que o acesse. Isso tem facilitado um pouco o trabalho de quem está trabalhando na imprensa, porque o cara recebe, por exemplo, um vídeo que foi gravado de um acidente. Eu não tenho mais deslocamento do jornalista, por exemplo, para ir cobrir uma reportagem em tal lugar. Ele recebe aquela informação através do WhatsApp, ele recebe pelo Facebook.
certo? Os publicitários, por exemplo, vocês analisam a tendência dos vídeos das pessoas, se aquilo vai vender ou não, se aquele produto tem ou não algum tipo de reação. Você vai contratar um influencer para ele em qualquer lugar experimentar o teu produto que está sendo vendido. Enfim, a possibilidade hoje é muito mais fácil de ter, porque eu transformei o celular numa espécie de estúdio ambulante. E finalmente, através da acessibilidade ampliada pelos novos instrumentos tecnológicos e da vastidão de conteúdos que a internet dá acesso, observa-se, por exemplo, o desenvolvimento de públicos cada vez mais específicos e o surgimento de produtos de todas as categorias, atendendo de forma cada vez mais personalizada essas demandas. O que pode ter um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eu nicho cada vez mais eu tenho uma informação nichada, focada, centralizada. Isso para a publicidade é maravilhoso. Para nós que estamos trabalhando com comunicação, é maravilhoso. Eu não preciso nem fazer quase uma pesquisa de opinião para saber se alguém gosta do produto X. Eu coloco aquele produto, faço uma pequena experiência com um grupo, coloco nas redes sociais e vejo o efeito daquilo acontecendo. Ouço as reações, leio as reações. Em compensação, dentro de outros aspectos, esses nichos sociais vão criando discursos de ódio, vão criando discursos mais questionáveis e vão cada vez mais tomando corpo nessas suas ideologias radicais, ou dominadoras, ou controladoras. E, enfim, nichos de informação diante da vastidão de informações da internet, que ela me dá uma possibilidade muito maior de atingir muito mais pessoas do que somente a televisão fazia. A televisão atingia muita gente, mas atingia de uma forma geral para vários públicos: jovens, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Hoje eu tenho a internet focada para cada um desses nichos. E eu tenho que aprender a lidar com todos eles se eu quero saber e entender de opinião pública. Eu quero saber a opinião dessas pessoas, eu vou ter que estar ligado nesses dois tipos de veículos de comunicação. O que o pessoal vê pela internet, que gera conteúdo, e o que o pessoal vê na televisão e gera conteúdo ou opina sobre esses conteúdos. Tá legal? Bastante informação, mas eu tentei resumir e tentei adaptar para vocês, traduzir os pensamentos dos autores aí que a gente está trabalhando e que a gente está trabalhando com esse conteúdo que é um pouquinho chato, mas que precisa entrar na cabeça de vocês para vocês saberem como sim se dá a formação da opinião pública na cabeça das pessoas. Tá legal? Pessoal, continue se cuidando. Um grande abraço. A gente se vê, se tudo correr bem, semana que vem. A gente vai conversando. Vão falando aí. Comentem ou mandem as mensagens que eu vou responder na medida do possível, tá legal? Um grande abraço, pessoal. Até lá.